No Justo de hoje, nós vamos dar continuidade à aula anterior. Estamos aqui com o professor Fabrício Bastos e vamos falar sobre o acesso à justiça nos juizados especiais cíveis. Bom, Fabrício, eu queria que você falasse agora sobre o seguinte. Estou com um problema, uma demanda de consumidor. O que eu faço? Quem eu tenho que procurar? Se eu preciso de um advogado, para onde que eu vou? Eu posso escrever ali minha petição? Como é que eu faço para buscar ajuda? Engraçado que essa é uma das perguntas que eu mais recebo na minha vida pessoal. As pessoas sempre me procuram, a gente acaba virando uma referência assim, no nosso seio de amigos, né? E é simples. O nosso sistema, ele facilita um pouco esse acesso, facilita um pouco esse tipo de solução. Sendo um problema de consumidor, você pode procurar o PROCON da sua cidade. O PROCON, ele atua dessa forma. Ele atua não só de forma preventiva, como também atua de forma repressiva. Ele pode te orientar a uma câmara de conciliação, por exemplo, pode agendar alguma reunião com esse fornecedor do produto ou prestador de serviços para que seja solucionada essa questão. Então, ele pode evitar a judicialização solucionando o seu problema. Se você não conseguir a solução administrativamente, leia-se pelos canais normais, né, pelo SAC, pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, e aí vale tentar tanto nas redes sociais quanto nos telefones, sempre anotando o dia que você entrou em contato, sempre anotando o horário. Protocolo, se tiver. O protocolo, aquele protocolo que eles nos fornecem. Se eles se recusarem, você tem que insistir, olha, eu preciso do protocolo. Mas não se preocupem, porque eles têm que manter isso tudo registrado. Então, fiquem atentos a esse ponto. Anotar quando ligou, o horário, com quem falou e o protocolo. O PROCON fixa umas multas em caso de descumprimento, Sim. né? Eu me lembro quando eu estava no juizado, às vezes as partes chegavam já com essa audiência do PROCON e uma multa imposta. E ainda assim, às vezes a gente tem que recorrer ao judiciário, né? Mesmo Exatamente. já tendo ido ao PROCON. Porque, por vezes, mesmo o acordo firmado, pode ser que ele não seja cumprido. Ou por má-fé, ou por desídia, o que seja. E aí você vai ter que judicializar. Aí não vai ter jeito. Você já não conseguiu, fez o acordo, mas ele não foi cumprido, você vai precisar judicializar. E essa desídia, de repente, pode até importar nos danos morais maiores, né? Sim. Porque a pessoa Não, e a multa tem que recorrer ao administrativa, que se a PROCON. pessoa der entrada direto no juizado, eles não são multados, mas se der entrada através do PROCON, eles recebem uma multa administrativa, que inclusive é questionada lá nas varas de fazenda. E é interessante, esse ponto que foi tocado é interessante, porque as agências reguladoras também aplicam multas. Então é interessante também buscar as agências reguladoras. As agências reguladoras são, como o próprio nome diz, agências que regulam alguns serviços. Você pode ir na Anatel, na ANAC, e aí na ANS, tem muitos problemas de plano de saúde. Você registra lá uma reclamação e isso gera um protocolo, isso gera um processo administrativo que pode acarretar algum tipo de sanção para esse fornecedor de produtos ou de serviços. Isso também é um canal bem interessante. Feito tudo isso e a solução não foi encontrada, aí você vai procurar ou um escritório de advocacia, uma pessoa próxima, ou, como eu disse, aqueles escritórios modelo das universidades. As universidades privadas têm esse núcleo de prática jurídica que é acessível, você não vai pagar nada. Ou você pode procurar a Defensoria Pública da sua cidade. E aí eles vão orientar como que vai ser feita a ação, se vai ser feita a ação. Você já pode chegar nesse atendimento já informando, olha, eu não queria muito judicializar, eu já queria resolver isso sem precisar judicializar, porque eu não quero ir para uma audiência, eu não quero passar por essa situação. Você pode afirmar isso, não tem problema nenhum. E eles podem agendar uma reunião com a parte contrária, com quem vai ser o réu, e nessa reunião pode ser celebrado um acordo. E por vezes o acordo sai muito melhor, por mais que você perca um pouquinho do que você imagina que você pudesse receber, vale a pena, porque você já recebe mais rápido. Porque se você propuser a ação vai ser distribuída, a parte contrária vai ser citada, vai ser marcada uma audiência, e isso pode levar meses. E se você faz um acordo, ainda que você divida esse acordo em 6 meses, mas em 6 meses você recebeu tudo que você Isso é tinha importante direito. dizer, porque às vezes, eu já trabalhei muito em juizado civil, às vezes as pessoas vêm com uma expectativa de indenização, que o primo disse que na ação dele ele ganhou tanto. E né? também tem o valor da causa, 40 salários. E aí alguém coloca ali na petição,
40 salários. Aí a parte chega e fala, não, mas olha só, eu tenho direito a 40 aqui, para que eu vou aceitar 2 salários a título de acordo? Eu quero os 40. E aí pronto, aí não leva nem os 40, nem os 2, leva só o dano material e abre mão de um acordo. Então o acordo é algo certo. Cada um cede um pouco, né? A certeza do ganho, do ressarcimento, da compensação, ninguém tem, ninguém sabe quanto que o juiz vai dar. Eu não sei quanto que a Mirella daria em termos de acordo, é hora que a gente se fala todos os dias, eu não sei que valor que ela fixaria a título dos danos morais. Então ninguém sabe, a parte cede um pouco, abre mão do que ela acha que ela tem direito para receber algo certo e rápido. Eu sempre oriento também nesse sentido. E aí a gente volta naquele loop na informação, né? Porque muitas das vezes a falha não é no que está escrito nem na petição, a falha é na informação que foi passada. Isso. Porque, por vezes, a defesa dessa pessoa, seja um advogado, seja um defensor público, cria uma expectativa. Não, isso aqui é uma causa-ganha, aquela frase muito batida, né? Não, isso aqui é causa-ganha, você vai ganhar 50 mil. Aí a pessoa fica naquela expectativa que vai ganhar aquele valor e chega na audiência e vê que... Se chega na audiência, recebe uma proposta de 3 mil reais... Vai achar um absurdo, não vai querer, e aí isso vai gerar a perpetuação daquele seu litígio. Que esses 3 mil você pode receber daqui a 5 anos. Nos juizados também tem a figura do primeiro atendimento, né? Sim. Que a pessoa pode chegar até 20 salários até 20 mínimos, salários mínimos e ela é atendida e eles mesmos fazem a petição inicial. Isso, só a pessoa levar os seus próprios documentos e alguma prova que tenha do fato, nome de testemunha, telefone, essas coisas. Se for o caso. O sempre importante é a pessoa se resguardar, né? Assim, como que eu falo assim, se resguardar é ter atenção aos principais detalhes. Eu sei que, por vezes, no seu dia a dia, na sua rotina, você está muito atribulado, às vezes está cuidando do filho, às vezes está no seu trabalho, e você não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. Mas qualquer coisa que possa provar aquilo que você está afirmando, vale. Então, se alguém acompanhou a sua conversa, se alguém estava com você quando você foi maltratado num estabelecimento... Você, olha, que às vezes a petição inicial ela vem falando assim, porque várias pessoas assistiram, aí cadê as pessoas? Né? Na hora de que vem o processo, a gente, se tem várias pessoas que assistiram, o juiz tem que pelo menos ouvir 1, 2, né, testemunhas. Né? Não, eu até brinco em sala de aula que eu falo o seguinte, em todo o processo existem 3 verdades. A única que é verdadeira, a versão do autor e a versão do réu. Por vezes, as 3 versões são verdadeiras, porque partem de percepções subjetivas. Aí eu vi aquela cena, para mim foi assim, não, eu vi de outra forma, é assim. Só que eu tenho que encontrar a verdade. Então, se ninguém está ali para contradizer o que o outro está afirmando, nós que estamos ali para formar o nosso convencimento é difícil. Para que você me convença, tem que trazer alguma narrativa interessante. E não é o que você viu, não é o que você sabe, é o que você consegue demonstrar. E isso é muito interessante. Essa frase é muito comum. Não, mas isso aconteceu na presença de inúmeras pessoas. Ótimo, quem? Outro dia uma conhecida chegou me dizendo que teve um acidente no ônibus, caiu uma mala, né, em cima do nariz, machucou o nariz, saiu sangue e tal. Aí a primeira coisa que eu penso, porque eu já atuei no juizado, a gente trabalha com isso, mas e aí, tirou foto, pegou o nome, anotou o nome de quem viu, estava lá e tal? Não deu. Na hora a pessoa fica tão atordoada que acaba esquecendo. Então tem que ter também essa sagacidade. Aconteceu, busca registrar. A gente estava comentando isso da questão do bueiro. O juiz ele atua com base em provas, né? Assim, a gente vai analisar o processo, a gente não estava lá, então a gente vai analisar as provas do processo. E nem sempre quem tem o direito consegue provar que tem aquele direito. Então é imprescindível que a pessoa consiga reunir o mínimo de prova para poder demonstrar aquilo no processo, senão ela acaba perdendo. Ela tem o direito e não vai ter esse direito reconhecido por falta de prova. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, assim, muito comum no juizado fazendário, a pessoa falar que caiu num bueiro e um buraco aberto na rua qualquer, e entrar com ação pedindo indenização. Só que ela traz a foto do bueiro e o atendimento no hospital. E cadê o nexo? Entendeu? Ela fala, várias pessoas viram que eu caí no bueiro. Tá, mas não tem uma pessoa, às vezes, para trazer. E fica difícil, porque assim, todas as pessoas que forem atendidas nos hospitais, a gente vai assumir que caiu no bueiro? Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente realmente tem que trazer um mínimo de prova para poder e qual bueiro também, né? Da onde, de quem? Não, e é interessante isso, porque às vezes a pessoa narra no hospital, né? Eu caí no bueiro. Aí tem lá no boletim de atendimento médico. A paciente relata que caiu no bueiro. Ela supõe que aquilo é uma prova. Não, aquilo é um relato do que você falou no atendimento. Não é que mas ainda se tivesse isso, ainda você tinha mais um pouco de prova. Mas chega lá na hora, a pessoa fala, eu caí. Aí é difícil, né? Aí fica complicado. E também tem um detalhe, tem o fator tempo, que vocês têm que ficar muito atentos a isso. O fator tempo é muito importante.
Porque, por vezes, se você demora muito tempo para judicializar, para buscar o seu direito, uma prestação, as pessoas que assistiram a cena vão perdendo aquilo de memória, porque aquilo se torna irrelevante para eles. Por exemplo, se eu estou no ônibus e cai uma mala na cara de uma pessoa, vai ser uma cena que vai me marcar. Mas se essa pessoa só me chamar para testemunhar daqui a 4 anos, eu até vou lembrar, olha, caiu, mas eu não lembro muito bem do rosto da pessoa, não lembro onde que foi a mala, e aparentemente o seu dano moral não foi tão grande, porque demorou 4 anos. Uma coisa não tem nada a ver, a pessoa tem os 4 anos para propor o litígio, sim, mas se demora tanto tempo, então acaba que o juiz se pergunta, né, poxa, mas se estava tão agredido emocionalmente, por que demorou 4 anos? Olha, eu vou dar um exemplo, se vocês me permitem aqui, de um processo criminal, mas que foi primordial, não digo nem sagacidade, foi aquela luz que a pessoa teve. Foi um acidente numa rodovia, uma carreta bateu de frente com um carro e houve um falecimento. E o motorista do caminhão foi processado por homicídio na condução de um veículo. Quem teve a sagacidade de obter a absolvição dele foi uma testemunha que estava passando na rodovia na hora e viu que o carro fez uma ultrapassagem que não era permitida, e o carro que causou o acidente. Se essa pessoa não tivesse comparecido ali, esse senhor teria sido condenado. Então ela falou assim, cara, eu vi o que aconteceu. Ele encostou e deu o cartão para o motorista do caminhão. Olha, eu vi o que aconteceu, se eu precisar de mim, isso me liga. Só que esse senhor estava tão nervoso que na delegacia ele não informou que essa pessoa tinha assistido. Só depois, em casa, quando baixou a adrenalina, que aí ele falou, poxa, vou falar com o meu defensor público. Então, assim, olha como que é importante você falar, pô, você me ajudaria, você testemunharia para mim? Você pode me dar o seu telefone, me dar o seu nome e tudo? Eu sei que hoje em dia todo mundo tem medo de tudo, né? As pessoas têm um receio de ser testemunhas, de ir no judiciário, mas a gente tem que pensar o seguinte, hoje a vítima foi outra, mas amanhã posso ser eu. Então essa solidariedade, ela é importante. Não é engraçado, você contou isso, às vezes a gente vê acidente de trânsito, um bate na traseira do outro, basta encostar, né, e trocar os cartões e tirar a foto ali de como estava mais ou menos e liberar a via. Não, mas aí tem gente que acha que aquilo é um local de crime de homicídio, né? Ninguém mexe. Não, isso é interessante, velho. Isso é muito interessante. Porque o ideal, eu sempre falo assim, o ideal é você registrar na hora. É você mostrar a sua indignação, obviamente, dentro de uma parcimônia, dentro de um cuidado, né, arrumar confusão, mas mostrar sua indignação naquele momento. Eu sempre falo assim, eu tenho vários casos na família de pessoas que passaram mal depois que foram em restaurantes. E algumas pessoas passaram mal no restaurante. Então eu falo, cara, se você já está passando mal no restaurante, já chama o garçom e fala assim, olha, eu não estou me sentindo bem aqui, o que tinha nessa comida? Então já deixa alguém sabendo que houve aquela insatisfação. Chama o gerente, qual é o nome do senhor? Ah, então anota o dia, o horário, olha, eu falei com o gerente fulano de tal, eu falei para ele que eu estava passando mal. Olha, o garçom, eu falei com ele que eu estava passando mal. Então, assim, isso é importante, só que às vezes a gente não dá muita importância para isso. Pergunta para alguém ali, né? E aí, mais alguém passou mal hoje? Porque sempre alguém vai saber te dar mais alguma informação. Então, mas conversando sobre isso, e assim, as pessoas assistindo também esse relato nosso, a gente acaba criando uma nova cultura, né? E isso tem que ficar arraigado. Exatamente. Porque numa hora dessa de estresse, a pessoa faz aquilo que ela foi treinada para fazer. Outra coisa importante também dizer, para a pessoa não perder tempo, quando comparecer no juizado, levar o comprovante de residência. Porque também algumas amigas falam, eu cheguei lá, mas tive que voltar, tenho que voltar outro dia porque esqueci de levar meu comprovante de residência. E é importante que leve comprovante de residência, comprovante de renda ou de isento, se estiver buscando a defensoria, identidade, todos os protocolos, quando já vai para resolver a questão, né? Para não ter que ir e voltar diversas vezes, perder tempo. Isso é importante. De novo, a questão da informação, né? Eu continuo batendo nessa tecla. Hoje em dia, para mim, o problema é a informação. Não a informação do direito em si, mas de como fazê-lo. E é interessante, às vezes eu sou consultado por amigos meus que são muito inteligentes, que têm acesso a muita informação, e eles não sabem o que fazer, o que é natural, não faz parte do dia a dia deles. Da mesma forma que eu não sei, se for uma questão médica, uma questão odontológica, eu não sei o que fazer, não sei o que procurar, qual especialista que eu devo procurar. Então o interessante é você ter essa informação do que fazer, a quem procurar.
Então não se sintam, às vezes as pessoas sentem vergonha, sentem constrangidas, até disposto à vida pessoal, o que aconteceu, mas não façam isso. E o efeito pedagógico é muito importante, de você não deixar nenhuma injustiça que aconteceu contigo sem qualquer resposta. Então, professor, quem pode propor as ações no juizado e quem não pode? Bom, a lei do juizado, ela veda determinadas pessoas para figurarem no polo ativo, ou seja, aquelas pessoas que podem ajuizar a ação. São elas os incapazes e os presos. Fora dessas exceções, todos podem promover ações no juizado. Lembrando que o juizado ele é formado por um sistema. Você vai ter o sistema do juizado especial estadual, o federal e fazenda pública. Então você tem que ter atenção se a sua esfera é estadual, se a sua esfera é federal ou se é específica da fazenda pública. E para todos eles tem esse limite de 40 salários mínimos ou tem alguma diferença? Se a esfera é estadual ou tem uma diferença. Até 20 salários mínimos você pode procurar o sistema sem precisar de advogado. Se você não precisa, você pode ir no núcleo de primeiro atendimento, nos juizados e obter essa ação. Então só explicando, deixando isso muito claro, que 60 salários mínimos é para o juizado especial da fazenda e para o juizado federal. O estadual, 40 salários mínimos que você pode buscar. Quais são as hipóteses, por exemplo, do juizado da fazenda? Quando eu devo procurar um juizado civil estadual, fazendário ou federal? Porque a gente entra num outro tipo de limite que você vai encontrar nos juizados, que você não pode, até a edição do juizado especial de fazenda pública, você não poderia propor ações em face do Estado lato sensu. O Estado no sentido mais amplo do termo. Então foi criado um sistema de juizado específico só para você promover a ação em face da fazenda pública, que é o juizado especial da fazenda. E no juizado federal, aí é contra a União e as pessoas jurídicas de direito público da União. E a fazenda pública pode fazer acordo? Não existe vedação a priorística a esse acordo. Na verdade, o acordo é até estimulado em algumas hipóteses. A grande questão, e é uma questão muito interessante, muita gente afirma assim, a fazenda pública não poderia celebrar acordos porque o interesse público ele seria indisponível. E, na minha visão, é uma visão um pouco torta do que é a ideia. Formular um acordo não significa que você dispôs do seu direito. Um exemplo bem simples, direito à percepção dos alimentos é um direito indisponível. Ninguém pode impor a você não receber alimentos, mas eu posso celebrar um acordo. Olha, eu queria receber 5.000 de alimentos, mas na verdade eu posso celebrar um acordo e receber 3. Então não existe vedação. E a lei de mediação até ela fomenta essa ideia. O Código de Processo Civil também fomenta essa ideia no seu artigo 3º. Eu até cito que é interessante que até mesmo em casos assim mais relevantes do ponto de vista do interesse público, hoje em dia se discute se pode ter esse acordo. Exemplo, se houve a prática de um ato de corrupção, se houve a prática de um ato de probidade, se pode haver um acordo. Então, se a gente pode fazer um acordo no âmbito da corrupção, no âmbito de improbidade administrativa, por que não no âmbito simples de uma mera responsabilidade civil? A dificuldade maior é porque as procuradorias não propõem, né? E às vezes não comparecem às audiências de conciliação. Ou então já informam de início. Aqui no TJ, por exemplo, as procuradorias do Estado e do município avisaram quando mudou o CPC que eles não tinham interesse nas audiências de conciliação, então a gente não marca. Aí acaba que realmente não tem. Não, aí você gera um problema que é o grande problema, de novo, daquele looping, que são vários elementos, né? Que é a questão da gestão. Porque eles estão colocando a gestão à frente da efetividade. Uhum. Porque se eles propusessem acordos, eles reduziriam o acervo muito mais rápido do que se eles não, olha, me recuso a fazer audiência de conciliação de uma forma priorística. Quero nem saber qual é o caso concreto. Porque o mau acordo, de repente, poderia gerar até uma improbidade, né, daquele agente que celebrasse. Mas, assim, o acordo também vai estar submetido ao controle do judiciário. É homologado, então... Sim, isso tem que ser estimulado de alguma forma. Mas de repente no futuro, né? Porque a lei assim, que fala da mediação é nova, né? Relativamente nova. Então daqui a pouco, quando isso fizer parte assim, da mentalidade, da cultura geral, a necessidade de acordo como forma de acesso mesmo à justiça, efetividade, pacificação, de repente isso vai ser implementado também pela fazenda. Surgiu o juizado. O juizado não era o que é hoje. Não tinha a importância até em termos estruturais que tem hoje. Hoje a gente tem juizado em tudo, praticamente em todas as comarcas, em todos os lugares tem acesso. Antigamente não era essa a ideia, né? O juizado era uma coisa meio que de só menos importância. Hoje já tem uma relevância maior. E é importante dizer que as ações do juizado são gratuitas, né? Sim, são gratuitas.
A pessoa só vai pagar, Só vai eventualmente, pagar se ela vier a eventualmente se recorrer. interpuser recurso. E perder. Se ela recorrer e Não, perder. para ela recorrer, ela paga. Não, mas depois no final Aí ela ela é ressarcida paga, ela vai pagar honorários advocatícios se ela perder. se ela perder. E isso é importante ressaltar mesmo. Porque as pessoas às vezes ficam com medo, eu não tenho condições de pagar e tudo. E se ela faltar a audiência, ela também paga as custas. condenada, Não é condenada ao Então, pagamento de custas. esse é um problema sério, porque na prática acontece muito. As pessoas promovem as ações e chegam na audiência e não comparecem. Né? Você pode até não comparecer, desde que você justifique, apresente uma justificativa de que você não pode comparecer naquele dia. Mas o ideal é sempre você manter contato com o seu advogado, com o seu defensor público, para que ele consiga informar isso antes, se for uma questão grave. Se interpuser uma petição dizendo eu não vou poder comparecer, o juiz tem que tirar a audiência exatamente. de pauta. Mas se você não entrar com petição nenhuma, aí é considerado faltoso e acaba sendo condenado nas custas. Até porque é uma questão de respeito ao também, próximo, né? Você acabou de pegar a pauta do juiz naquela data, pegou o lugar de alguém que imagina se naquele dia todas as pessoas não podem comparecer. Né? Você perde a pauta toda de audiência. Aí você dificulta o acesso à justiça dos outros, você causa uma morosidade desnecessária ao processo, etc. Não, mas também já é uma questão novamente cultural, né? As pessoas sempre deixam para a última hora para fazer qualquer coisa. Seja, inclusive para buscar seus próprios direitos, né? No próximo bloco, a gente vai falar sobre ação popular. Não perca o Justo Eu.